Você não está aqui por acaso. Rick Warren. Final. A razão de tudo. Tudo isso é para ele. Você não apenas foi criado por Deus, como também para Deus. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo o que existe, inclusive você. Deus fez tudo isso para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é, sua natureza, seu caráter e seu poder. Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, da menor forma de vida microscópica até a Via Láctea, do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A criação dá a conhecer a glória de nosso Criador. Podemos aprender muito sobre o caráter de Deus apenas olhando a nosso redor. Na natureza, aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade, ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. De que forma descobriremos quem Deus realmente é? Ao longo da história, Deus tem revelado sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Porém, a melhor revelação da glória de Deus é vista em Jesus Cristo. A Bíblia diz: no passado, Deus falou por meio dos profetas muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Mas agora tem falado a nós por seu Filho. O Filho reflete a glória de Deus e mostra exatamente como Deus é. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Há muitas revelações a respeito de Deus que jamais conheceríamos se Jesus não tivesse vindo à Terra. Jesus veio à Terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A Bíblia diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Como seres humanos criados por Deus, somos instruídos para reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver por sua glória. Por quê? Porque Deus merece. Nós lhe devemos toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. A Bíblia diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, pessoas. Não dar a Deus sua devida glória é o que chamamos de pecado. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a dar glória a Deus é rebelião e arrogância, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa glória, não a de Deus. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que somos capazes de cometer. Entretanto, viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Jesus disse ao Pai:
O Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme os planos de Deus. Mesmo uma humilde formiga dá glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Deus fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. O livro Uma Vida com Propósitos explica em detalhes como cumprir os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Espero que obtenha um exemplar e que o leia. Mas, por enquanto, vejamos em linhas gerais quais são eles. 1. Damos glória a Deus ao adorá-lo. O primeiro propósito de sua vida é a adoração. Ela é a maior responsabilidade que temos na terra. A Bíblia diz: algumas destas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você pode conhecer muitas coisas de modo profundo, mas, se não conhecer a Deus pessoalmente, estará ignorando o principal motivo de sua criação. Adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Nós o adoramos ao apreciá-lo. C.S. Lewis disse: ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando a apreciá-lo. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria, não que seja imposta. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que faz pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Se você não começar a cumprir esse propósito, jamais será capaz de cumprir os outros 4. 2. Damos glória a Deus ao amar outros cristãos, membros da família de Deus. O segundo propósito é a chamada comunhão. É a preparação para a eternidade na qual aqueles que aceitaram Jesus, o Filho de Deus, partilharão da comunhão eterna. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. Por quê? Porque aprender a amar é uma das grandes lições que Deus deseja nos ensinar na terra, antes de nos levar para a eternidade. João escreveu: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Paulo disse: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Por isso, é essencial que sua igreja seja uma família espiritual. É impossível cumprir o segundo propósito de Deus sozinho. Ele nos criou com a necessidade de nos relacionar com outras pessoas. Jesus disse que essa é a prova de que realmente o conhecemos. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. 3. Damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir.
Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará glória a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando aceitou a Jesus Cristo como o administrador ou Senhor de sua vida, Deus lhe deu nova vida e nova natureza. Agora, pelo resto de sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz: que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês. Aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Deus usa vários instrumentos, pessoas, a Bíblia, circunstâncias e o tempo, para desenvolvê-lo espiritualmente e prepará-lo para a eternidade. 4. Damos glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Essa é outra prática para a eternidade. No céu, nos regozijamos ao servir a Deus. Por isso, um dos motivos de tê-lo colocado na terra foi dar-lhe tempo para que você se aperfeiçoasse nisso. Obviamente, a única maneira de servir a Deus, a um Deus que você não pode enxergar, é servir as pessoas que você enxerga. Para tanto, Deus lhe deu alguns talentos. Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades que nos permitem servir aos outros e, assim, servir a Deus. A Bíblia refere-se ao quarto propósito, servir aos outros, como ministério. Ao contrário do que normalmente se pensa, Deus atribui a cada pessoa um ministério ou segmento de trabalho. O modo de se relacionar com os outros ou aos outros não é um acidente. Deus não lhe deu suas habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras pessoas, assim como outros recebem habilidades para seu benefício. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar aos outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. 5. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que a partilhemos com os outros. Este é um enorme privilégio. Apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e preparando-as para seu destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, seus compromissos, seus relacionamentos e tudo o mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Consciente de que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada. E será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Mas foi para esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus? Ou recuaria e viveria uma vida confortável e egoísta? Você agora está diante da mesma escolha. Viverá para seus propósitos, objetivos, conforto e prazer, ou viverá o resto de sua vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas? A Bíblia diz: quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna.
Agora é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? Pode titubear, imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus temos recebido, miraculosamente, por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Além disso, não pense que precisa encontrar a resposta para todas as suas dúvidas antes de assumir esse compromisso. Você terá dúvidas até o fim da vida. Sou seguidor de Cristo há mais de 40 anos e ainda tenho dúvidas e perguntas sobre algumas coisas que leio na Bíblia. Mas essas dúvidas não me impediriam de ter um bom relacionamento com Jesus Cristo. Não preciso entender sobre combustão interna para poder usar um carro. Não preciso entender sobre a química da digestão para comer um bife. Da mesma forma, queria que alguém tivesse me dito antes que eu podia aceitar a Cristo em minha vida, apesar de todas as minhas dúvidas e perguntas. Você também pode aceitá-lo. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. Se não está seguro de ter feito isso, tudo o que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia deixa clara a promessa aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você? Vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e que o criou para seus propósitos. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu na cruz por você. Creia que, a despeito de suas ações passadas, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor, administrador-chefe, aquele que comanda, e Salvador, que morreu para pagar a culpa por todos os erros que você cometeu. Receba o perdão pelos pecados, receba seu propósito e sua paz. Receba o Espírito que lhe dará poder para cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele receberá tudo, vida completa e para sempre. Onde quer que esteja lendo este trecho, convido-o a inclinar a cabeça e a fazer em voz baixa a oração que mudará sua eternidade. Jesus, em ti eu creio e te recebo. Obrigado por teres morrido na cruz para pagar por meus pecados. De todo o coração, peço-te que entres em minha vida e que me ajudes a aprender e a conhecer-te, a confiar em ti e a amar-te. Siga em frente. Se fez essa oração com sinceridade, meus parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo enfaticamente que conte a alguém sobre isso, pois precisará de apoio. Gostaríamos de ouvir seu testemunho de vida após a leitura deste livro. Escreva para um destes endereços: www.propósitos.com.br, propósitos@propósitos.com.br. Um tema para reflexão. A quem você dedicará sua vida? A si próprio ou a Deus? Perguntas para meditar. Você fez a oração mencionada acima? Você ainda não abriu sua vida para Cristo? O que está esperando? Para quem contaria sobre sua decisão de seguir a Cristo e começar a ter uma vida com propósitos? Escreva alguns nomes e conte para alguém hoje. Para obter mais informações sobre como continuar a jornada espiritual, visite o site www.propositos.com.br.